Sejam bem-vindos ao canal A Leitura. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista, escritora, autora dos livros Fragmentos, Palavras no Silêncio da Noite, Lila, a nuvenzinha que descobriu a alegria de chover. Este é o canal A Leitura, voltado para a literatura. Aqui você encontra resenhas, audiobook, leitura de textos literários e também entrevistas. E hoje é dia de podcast. Eu estou aqui com o escritor, o autor Eduardo. Eduardo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Margarete, pelo convite e agradeço também a vocês, ouvintes, que estão acompanhando. Muito obrigada. Eduardo é autor do livro Milagre na Galileia, O Cego de Cafarnaum, O Fenício. Eduardo é marido, pai e cristão. Nasceu em Batatais, interior de São Paulo, em 1971. Sua infância foi marcada por um ambiente que incentivava o aprendizado e a reflexão, despertando nele desde cedo uma grande curiosidade pelo mundo. Mesmo tendo escolhido a carreira de engenharia civil, área em que a precisão e a disciplina são fundamentais, Eduardo nunca abandonou o amor pelas letras. A formação técnica lhe proporcionou uma visão analítica e uma estrutura rigorosa que mais tarde se refletiram na escrita. Ao escrever ficção histórica, estas qualidades são fundamentais para a busca da exatidão dos detalhes da cultura e dos costumes da época, e tornar suas histórias não apenas uma fonte de inspiração espiritual, mas também de aprendizado histórico bíblico. Ficou inconformado com a escassa literatura de ficção cristã que abordasse com profundidade e sensibilidade os desafios e as nuances da vida sob a ótica da fé. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. E eu quero entender, juntamente com os ouvintes, como iniciou esse amor pelas letras. Bom, Margarete, na verdade, desde criança, desde muito criança, eu sempre tive muito gosto pela leitura. Eu lembro 7, 8 anos de idade, lá na escola, que eu estava te contando, né? Existia uma biblioteca na minha escola. Acho que eu estava no segundo ano, mais ou menos, e os livros eram separados por séries, né? Então eu só podia ler os livros da prateleira da segunda série, do segundo ano. E eu já tinha lido todos os livros. Quando acabou os livros da minha faixa etária, eu fui falar lá com a moça da biblioteca, eu tinha várias fichas preenchidas, falou, olha, acabaram os livros aqui, não tem mais livro para eu ler, né? E ela falou, não, então pode ler os livros aí da terceira série, né? Então isso para mim foi uma grande vitória, né? Eu falei, poxa, todo o pessoal da terceira série aí, ó, agora eu estou começando a ler seus livros. Mas assim, foi uma coisa que também veio muito da minha família, né? Então, quando eu lembro do meu avô, ele sempre estava com um livro na mão, né? O meu pai também, eu sempre vi ele lendo muitos livros, ele sempre teve bibliotecas em casa, meu avô também. E eu lembro que meu pai encontrava com meu avô, eles ficavam trocando livros e tudo mais. Então, para mim era uma coisa natural, né? Eu falei assim, olha, se meu pai, meu avô lê, eu vou ler também. Então, sempre gostei muito de ler e eu acho que todo mundo que, eu acredito que gosta de escrever, passou por essa fase, né? Gosta muito de ler e naturalmente começa a sentir vontade de escrever um livro, né? Então, isso realmente também foi um sonho de criança, né? Eh, eu tinha vontade, quando eu era criança, eu tinha vontade de ser piloto de avião, ou pintor, ou escritor, né? Então, piloto de avião não deu certo. Até fiz umas aulas de pintura e tudo mais. Mas a escrita é uma coisa que eu realmente demorei a tentar fazer. Apesar de eu ir muito bem em redação, gostava muito de escrever, eu venci um concurso de redação na oitava série. Então, eu venci um concurso de redação. Mas, assim, é uma coisa que eu nunca levei muito a sério, né? Então, aí agora, depois já com 53 anos de idade, eu falei, ah, não, agora preciso escrever um livro. E aí comecei escrevendo esses contos, né? O Cego de Cafarnaum, o Fenício. E eu comecei a desenvolver, então, esse gosto, essa vontade de escrever um livro maior,
né? Seria um desafio para mim, que foi o Milagre na Galileia. Então, preparei o roteiro. eh, a escrita dos contos me ajudou bastante, né, a dominar a parte da escrita, criar o roteiro, a narrativa, criar os personagens e criar, eh, montar o mundo, né, montar o cenário de onde vai acontecer e realmente começar a encaixar os acontecimentos para montar uma história que tivesse começo, meio e fim. E Sim. aí eu acabei optando eu realmente tive essa vontade de continuar em frente e escrevi O Milagre de Galileia. E, Eduardo, qual foi o primeiro livro que você escreveu? Tem aqui o Cego de Cafarnaum, né? O Fenício são os contos, Isso, e depois O a Milagre de ordem, Galileia. e Isso por é. último, O primeiro foi o Cego de certo. Cafarnaum, Uhum. que é esse livro aqui, né? É, tem um segundo livro, um segundo conto que não está aqui impresso, né? Mas que é a Carpideira de Cafarnaum, né? Que tem a passagem. E os livros são todas as minhas histórias são baseadas em alguma passagem bíblica, né? Então eu pego uma passagem bíblica lá porque assim, muitos dos personagens da Bíblia, né? Eles não são identificados, você não tem o nome da pessoa, né? Então, a mulher do fluxo de sangue, a mulher que tinha um fluxo de sangue foi lá, encostou nas vestes de Jesus e curou. A gente não sabe o nome, né? Não sabe. é, a gente imagina que ela passou por uma dificuldade muito grande. A Sim, Bíblia fala que ela procurou médicos e tudo mais, gastou todo o dinheiro dela. Então, mas você fica imaginando assim o sofrimento dela, a família. Ela tem pai, mãe, ela tem filhos, ela tinha marido, o marido largou ela, não sei. Então, isso abre assim, um leque muito grande, entendi. né, Sim, de imaginar como seria a vida dessas pessoas. Mas, na verdade, eu imagino a vida dessas pessoas muito parecida com as nossas, né? Então, acredito que eram pessoas comuns daquela época. Tinha seu emprego, tinha sua família, tinha seus filhos, tinha suas preocupações e tinha que limpar a casa, fazer comida, enfim, sim. do dia a dia. Então eu fiquei pensando e fiquei imaginando como seria essa vida, como seria essa história e fui criando, né, encaixando na passagem e para chegar num entendimento um pouco melhor do que aconteceu. E, Eduardo, estou curiosa. Me fale um pouco aí do livro Fenício, eu quero saber deste conto, né? E O Cego de Cafarnaum, para depois chegarmos no Milagre da Galileia, por gentileza. Então, os dois são baseados numa passagem, né? Certo, Então, meu processo criativo, assim, eu vejo a passagem, né? E aí eu escrevo do final para frente. certo, Então, o que levou a pessoa a chegar naquela situação? O que levou a pessoa a chegar naquele lugar? Se a pessoa tinha uma doença, como é que ela, como é que ela ficou doente? Se ela caminhou até, qual foi o caminho? O que levou ela a procurar aquele lugar? Como é que a pessoa, o que levou a pessoa a procurar Jesus? Ou foi por acaso que ele encontrou? É, no conto fenício, o encontro é ao acaso, certo. né? Então, é um fenício, né? Ele Uhum. vive numa outra região, e ele perde a família dele, e ele fala assim, eu vou descer para o sul. Ele falou, ó, vou descer pelo Vale do Jordão, vou chegar lá na Galileia e quero sair aí, eu perdi minha família, estou perdido. E ele começa a fazer esse caminho, né? E durante esse caminho ele sofre bastante situações difíceis, né? De perseguição, de preconceito. Era uma região que passava por doenças, a família dele morreu devido a uma praga. Então Isso, ele carrega um estigma. As pessoas falam, ah, você é daquela região da praga, e ele realmente é bastante perseguido. certo. E aí ele chega numa região, num lugar, que é aquela passagem do cego de Betsaída, né? Então ele vai para Betsaída e tem o povo lá, nossa, Jesus curou um cego e todo mundo festejando e fala, o que está acontecendo aqui? O que é isso? O que está acontecendo? E aí ele tem esse encontro, né, com Jesus e ele acontece situações ali que fazem ele entender eh, quem é Jesus e ele então tem uma transformação. Então todos os livros, todas as histórias também são focadas numa transformação, né? Sim. Então eu busco uma transformação que a pessoa passou e ela segue então uma vida transformada, uma vida renovada, né? Há uma necessidade, né? Uma curiosidade em saber quem é este Jesus, né? E depois uma transformação, que às vezes é uma transformação, creio que física, às vezes espiritual, né? Então,
Muito interessante. Não conhecia o Fenício, inclusive já informando que todos esses livros aqui, eh, nós faremos um sorteio no Instagram, né? E nesse momento eu gostaria também que você nos falasse sobre o livro O Milagre, Milagre na Galileia. Então, aí eu escrevi esses contos, são Uhum. histórias bem curtas, foi mais ou menos, não foi difícil escrever. E aí eu falei, não, preciso passar para um romance, né, um livro maior. Mas foi um livro que eu queria escrever como uma ficção histórica, né, porque é, na época da pandemia, a gente não podia sair, eu comecei a ler muitos livros. E tinha um colega lá do escritório, né, que é o Rafael, ele começou a me falar muito de livros de ficção histórica, né, Bernard Cornwell, Ken Follett, e ele começou a falar desses livros, eu comecei a ler muitos desses livros. Eu achei muito interessante a ficção histórica porque ele conta um fato histórico, é um pano de fundo, Uhum. mas aí você tem personagens fictícios que vivem naquela região, né, que vivem naquela época, está embutido naquele costume, naqueles acontecimentos, e aí ele monta uma história daquele personagem fictício, mas tendo como pano de fundo um fato histórico, né? Então o fato histórico ele se mantém, não é alterado, Sim. né? E é interessante porque o primeiro livro que eu li, do Ken Follett, ele tem como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial, né? E aí lá tá os reis, os nobres falando assim, não, não vai ter guerra, não, imagina que a Alemanha vai guerrear com a gente, não, a gente não quer. Você sabe que vai ter guerra, então você fica assim, puxa, eles não estão sabendo, eles estão. E realmente é um fato histórico isso, porque eu depois comecei a estudar e realmente os governantes ali não achavam que ia ter guerra. Então isso aconteceu. E ele cria os personagens discutindo que não vai ter guerra, não vai ter guerra, e a guerra estoura. Sim. Então, essas passagens também, nesses livros, tem esse fato histórico das passagens de Jesus, né? Que a gente sabe como aconteceu, está documentado, não se altera a passagem bíblica, mas os personagens vão vivendo ali, né? E você sabe, olha, vai ter aquela passagem, vai acontecer, como que vai acontecer? Como é que vai chegar lá? Como é que se vai ter esse acontecimento? Agora, assim, eu tive uma preocupação na hora de escrever esses livros, que como eu estou utilizando uma passagem da Bíblia, né? Eu tomei, eu tinha bastante, assim, receio, preocupação, né? De não alterar, né? O fato bíblico. E eu também fiquei preocupado assim, poxa, mas será que se eu criar um nome para a pessoa, será que se eu falar que ela, porque a gente não sabe se a pessoa era filha de quem, será que eu não estou fazendo de repente enfim, estou cometendo algum erro? E aí o que aconteceu? Esses livros eu levei para o meu pastor, né? Hum. O pastor presidente, né? O pastor Ezequiel Soares. Ele leu e aprovou. Falou, não, é muito bom o livro, é isso mesmo. É importante, você usou assim de uma criatividade, de uma licença Escritor. poética, É, né? E isso. realmente a gente não sabe nem o nome da pessoa e você criou, mas o fato mesmo ali você não alterou, tá tudo certinho, é isso aí. E aí sim, e outra coisa também, como é um romance histórico, né, uma ficção histórica, eu pesquisei muito os costumes e a tradição da época. Então, no livro, eu vou também ressaltando, vou mostrando os costumes, né, o tipo de comida que eles comiam, né, como é que eles viajavam, como é que eles se vestiam, como é que eles se cumprimentavam. Então, a geografia da região, vou descrevendo, né, então tem as montanhas, tem os vales, tem o Mar da Galileia, tem o Mar Mediterrâneo, tem os portos, tem as cidades que eles vão, os centros de comércio. Então eu vou descrevendo como é que é a região, como é que são os costumes da época, né? Então, no Milagre da Galileia, a pessoa quando lê, né, o leitor, ele acompanha a história, né? Tem todas as reviravoltas, mas ela também, a pessoa quando lê, ela passa pela, ela entende como é que era a cultura da região, como é que aconteciam os acontecimentos, como é que as pessoas se relacionavam, o que que o rabino fazia, o que que era o escriba, Então ela sai do livro também com certo conhecimento histórico, cultural, Sim, geográfico, né? geográfico da região. Então o livro também, assim, que ele traz não só o entretenimento, né,
traz também o acontecimento bíblico, traz uma esperança, como o meu pastor falou, ele inspira bastante, né? Ele traz motivação para você entender, mas também traz conhecimento. Então, ele está ali, então o rabino explica, isso aqui é assim, por causa disso, isso. Então, ele aprende um pouco da história e da tradição da época, né? Então, isso também acho que foi uma coisa que eu gostei bastante nas ficções históricas que eu li. Tem do Bernard Cornwell, que ele fala muito sobre a época medieval, né? Então, você aprende muito sobre a Inglaterra lá Sim. da época medieval. Então, também é um livro que eu quis também que as pessoas aprendessem, né? Um pouco sobre geografia e história antiga. Inclusive, esses livros aqui, O Cego de Cafarnaum e O Milagre da Galileia, foi adotado por uma escola Que legal. cristã como livro paradidático para Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, por quê? Porque aqui tem elementos, né, que conta da região, da época, e as pessoas também podem aprender um pouco. Agora, uma curiosidade. Por que milagre na Galileia? Porque a Galileia foi o pano de fundo aqui. Porque eu sei, né, que Jesus ele andou por vários lugares, né, teve fatos, acontecimentos, milagres em vários locais. Mas assim, eu fiquei assim, mas por que o Eduardo escolheu na Galileia? Assim, a motivação principal, né, desse título? Eu fiquei muito curiosa. Então, a passagem que está relacionada nesse livro Uhum. acontece na Galileia, né? Certo. Mas eu, pesquisando e lendo, eu vi que, sim, muitas das passagens de Jesus acontecem na Galileia, né? Tem passagens, né, em outras regiões, mas em Jerusalém também, principalmente. Mas a maior parte é entre Jerusalém e Galileia, né? E é interessante isso, porque, na verdade, a região da Galileia, naquela época, os galileus, né, o povo galileu, ele era um povo um pouco menosprezado, né? O pessoal de lá de Jerusalém, eles achavam, os galileus, eles são um povo mestiço, eles misturaram, tanto é que Pedro, ele era galileu, e aí o pessoal, quando, lá em Jerusalém, que Jesus vai preso, tem uma passagem lá que eles reconhecem Pedro, você é o galileu, pelo jeito dele falar, né? Então, os galileus, eles eram um povo que tinha uma maneira um pouco diferente. E na pesquisa que eu fiz sobre a região, era um povo assim que não era tão fiel à tradição, né? Não era um povo que era um povo mais. A região da Galiléia foi a região que quando voltou-se da Babilônia, muita gente foi para lá e teve um pouco da mistura quando teve a invasão síria. Então, é um povo um pouco mestiço ali. Então, etnicamente também, os galileus eram um pouco diferentes, um povo mais mestiço em relação aos judeus que voltaram à Babilônia. Então, assim, eles não eram tão segregados como os samaritanos, mas eu li isso, eu pesquisei isso, que eles eram um pouquinho assim, esses são galileus, eles têm um pouco de pequeno preconceito, vamos assim dizer, eles são. Então tinha isso aí. Então, e achei interessante porque realmente você vê que Jesus, ele parece que ele faz de Cafarnaum a base dele, né? Tudo acontece ali, tudo ele está sempre ali. E Cafarnaum era um porto na região ali, comercial, entendeu? Então fica ali numa Galiléia que é abastecido pelo Rio Jordão. E tinha muito comércio, os barcos chegavam ali e de lá partia-se para outras regiões. Então, e a passagem que eu escolhi para basear esse livro acontece lá na Galileia. Mas no livro não se passa só na Galileia, não. Eles vão para outras regiões, vão para Fenícia, eles vão para Jerusalém, eles vão para outras regiões viver as aventuras deles, né? Então, mas isso acontece porque eu entendi isso. Enfim, tinha essa questão da passagem, mas também a característica do povo da Galileia. Eduardo, e quais foram os principais desafios para escrever os livros? Porque também sou escritora e há um grande desafio, né? O processo criativo, o tempo, né? Como acontece o processo criativo do Eduardo? Qual o momento? Quais são os principais desafios do processo criativo?
É, Porque eu falo, não é porque eu, fácil, não. Não é fácil, não. Tirar a ideia, escrever um livro de não ficção é Uhum, relativamente fácil, né? Você tem um assunto ali, vou falar sobre esse assunto, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas uma história, né? Um romance, isso sai da sua cabeça, né? Então você tem que imaginar como é que isso começa, para onde isso vai, quais são as reviravoltas que acontecem e onde você quer chegar. É, e aí sim, na verdade, eu comecei a estudar o processo de escrita, né? uhum, Então, li livros, eu estudei um pouco sobre esse processo criativo de escrever, e tem vários tipos de escritores, né? Tem aquele escritor que ele senta e começa a escrever da cabeça dele. Então a ideia sai da cabeça dele e vai jorrando. E eu admiro demais isso, porque tem que ter uma criatividade realmente fora sim, sim, do normal, né? Então eu vi, por exemplo, o Stephen King, uhum, ele é assim, ele senta e eu li aquele livro dele, sobre a escrita. sobre esse também já, Eu li esse livro, nossa, ele conta como é que ele cria, e eu falo assim, fala da infância é da dele, né, infância para onde ele dele, vai, assim, como nossa, é que ele começou e tal, e ele é assim, ele senta e ele diz assim, os personagens criam vida na minha cabeça e vai acontecendo. Ele falou, não sei como vai terminar a história, né? Mas também já li uma entrevista com John Grisham, né? Que ele escreve muitos livros de tribunal, né? Histórias de tribunal, enfim. E ele fala o seguinte: eu só começo a escrever quando eu sei como vai acabar. Então, todos eles, assim, até hoje, todos eles partiram disso. Do final, eu falei assim: nossa, e se acontecesse isso? Ah, mas para acontecer isso, como é que isso começou? E aí eu vou indo de trás para frente. E aí eu preciso saber onde eu quero chegar, entendeu? E aí o processo criativo, na verdade, o Milagre Relé, que é o maior, eu tinha a cena final na minha cabeça, entendeu? Eu falei assim, ó, a cena final vai ser essa aqui, né? Desse jeito, vai acontecer isso, e isso vai acontecer assim. E aí, na verdade, eu comecei a pensar para trás. Ah, como é que ela começou? Então, eu vou pegar esse personagem aqui e vou criar um nome, porque não tem nome. Então, eu crio um nome, mas por que que... Ah, vou criar uma vida para ela. Aí eu criei a família, sim, eu criei assim, os amigos dessa pessoa, o que que era o objetivo dela. Então, assim, ela queria casar. Então, uhum, ela era noiva, ficou noiva e tem um casamento, né? Então, a princípio, você está pensando assim, vai contar sobre um livro romântico, ela vai, né, quer casar e tal. Mas não é nada disso. No final, né, lógico, ela uhum, quer casar, mas começam a acontecer várias situações, né? É, e aí criei a mãe, o pai, o noivo dela, e acontecem várias situações que vão levar eles eles vão passar por várias situações, vão para várias regiões, procuram várias maneiras de solucionar, né? Eles procuram vários milagres, né? Então eles procuram um curandeiro, eles procuram uma região que pode trazer uma cura, um remédio, alguma coisa, e estão nessa busca, né? Eu falo, não, temos que resolver, temos que trazer uma cura. Será que não existe? Será que não existe? E uma coisa importante dessa história que eu pensei assim, tem que ter muita fé, né? Que era uma região assim, uma época que você tinha poucos recursos, e eles não desistem, continuam procurando. E o mais importante é que eles não abandonam a ética e a moral deles, né? Então, falar, a gente não podia fazer isso. Não, isso não. Isso a gente não vai fazer. Então, eles têm essa luta também de fé, né? Falam, será que a gente vai desistir por causa disso? Não, vamos continuar em frente. Ah, mas será que a gente tem que fazer aquilo lá? Não, isso aqui a gente não pode sair desse caminho. Então, e eles continuam mantendo a união, né? Porque no começo do livro tem um acidente lá, e naquela época eu conto nesse livro que sim, existia o que a gente chama de escravidão por dívida. Então, se ele tem uma dívida muito grande, isso não era só na região lá dos judeus, mas em Roma também, em sim, tudo. acontecia. Se você tinha muita Uhum, dívida, você se tornava escravo, né? Por dívidas. Então eles estavam arriscados, né? Ele perde tudo lá, o pai do noivo, e ele está arriscado a se tornar um escravo das dívidas. E aí,
Você tem o problema do noivado que vai acabar, o seu noivo que vai virar escravo, e o irmão do noivo fica paralítico, e são, assim, vários problemas. E, na verdade, assim, quando eu estava estudando o processo de escrita, né, eu assisti uma entrevista com o Ken Follett, né, ele diz o seguinte, assim, o que leva a pessoa a ler um livro, o que prende a pessoa no livro, é o drama. A pessoa quer ver drama. Ela não está lendo, não tá ali lendo um livro, assistindo um filme, uma coisa que dá tudo certo. Sim. Ah, eu joguei acertei na Mega Sena. Ah, consegui o carro. Então, e ele fala assim, o drama tem que ser muito dramático, né? Então, assim, o seu personagem, quando ele vai ficar doente, você não faz ele pegar uma gripezinha. Você faz ele ter um ataque cardíaco, Sim. entendeu? Se ele Envolver mesmo, né? ele tem que. E aí ele tá sofrendo, você fala, não, ele não vai torcer o pé, o tornozelo, vai quebrar a perna, entendeu? Então ele fala assim, você tem que trazer muito drama, e quando o personagem tá na pior, você faz ele ficar pior ainda, porque. E as pessoas, elas querem ver isso, porque eu acho que grande parte você se vê nisso também, Sim, né? sim. Você se vê nessa situação, e você começa a torcer, né, para a pessoa, como é que ela vai sair disso, né? O grande barato, o legal da literatura é que você pode criar, entendeu? Sim. A saída É. do jeito que Eu considero assim, o escritor, né, o autor, na verdade, é um criador, né? Você está pegando tudo novo ou algo que nunca existiu e trazendo à existência, né? Posso dizer, um poder muito grande, né? muito grande é. Você está criando, você é um criador ali, né? Sim, sim. Então, é uma situação assim que você vê acontecendo, fala, vai acontecer isso, isso, mas aqui eu estou vendo uma solução. E aí a função do escritor é fazer o personagem chegar naquele lugar e trazer uma solução para aquela situação, né? E aí a ideia foi essa, eu comecei a criar, mas o difícil realmente eu senti mais dificuldade no meio, porque eu já sabia como ia acabar, eu sabia como ia começar, entendeu? E aí no meio você tem que preencher lá 200 páginas de como é que vai acontecer, né? Então você até, a princípio você pensa, eles vão viajar para tal lugar, vão Tem falar os com fulano, bloqueios, né? mas e agora? Tem 50 páginas, eu tenho que escrever mais. E aí você começa agora, então tá bom, então agora eu vou criar, vai aparecer uma pessoa, eles vão para tal lugar, e aí você vai, e isso tem que encaixar. Inclusive, eu acho que um fator importante, né, que me ajudou demais na escrita desse romance, foi que eu contratei uma leitura crítica. Então, um profissional que faz leitura crítica, né? Então, fiz lá o rascunho do meu livro, falou a história mais ou menos escrita assim, contratei uma leitura crítica, e a pessoa falou assim, olha, fez a leitura e indicou, assim, realmente muitas alterações que fizeram que a história tivesse um sentido muito mais encaixado, né? Então ele falou, ó, esse personagem aqui, ele tá meio perdido, você tem que fazer ele aparecer mais aqui, essa história aqui, esse capítulo não encaixou com o outro, esses dois personagens, eles estão sempre juntos fazendo. Você podia criar um personagem só, unir um personagem só. Então, para mim, foi uma maneira assim que ele conseguiu, e também ele fala muito de arco de personagem, né? Falou, esse personagem começou de um jeito, ele está terminando do mesmo jeito, você tem que criar um arco aqui, ele pode acontecer uma situação que ele vai entender alguma coisa, ou ele vai. Então, isso me ajudou muito a criar os arcos, o arco narrativo não só da história do livro inteiro, mas de cada personagem. Então, quando você lê o Milagre na Ilha, você vê que os personagens eles passam por uma transformação, né? Principalmente a Sarah, que Sim. é a personagem principal, né? Não quero dar spoiler, É. mas ela passa, né? Aham. Ela passa por uma transformação até que uma hora que ela toma o destino da vida dela nas mãos. Falou, não, eu vou. Porque até então ela era uma menina meio snob, meio. Vai acontecer, não quero isso, não quero aquilo. Era um pouco até caricata. Mas chega uma hora que ela vê que a vida dela, aquele drama, né? Vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, o casamento dela vai acabar. E pior, ela vai ter que casar com outro cara que ela não gosta, e ela fala assim, não, eu vou atrás da minha felicidade, eu vou atrás de resolver esse problema, né? E aí esse é o momento que a história realmente
ela dá uma virada e ela convence todas as outras pessoas, falando, não, a gente tem que seguir esse caminho aqui, porque o caminho que vocês estão fazendo só deu errado. Sim. Vamos seguir esse caminho aqui, né? É, e essa é uma passagem que achei que eu entendi, assim. Na verdade, o livro eu estava escrevendo sobre a ótica do pai, né? A princípio era sobre a ótica do pai, né? Que eu me identifico, na verdade, com o pai do noivo, que é o Ezequiel. E aí eu falei assim, não, essa história é mais sobre a Sara, né? Essa leitora que também apontou, falou, a história é sobre a Sara. Cria o arco em cima dela. Ela é um personagem que vai carregar toda a história em cima dela. Então me ajudou bastante a concatenar o livro inteiro, fazer toda a narrativa se encaixar, né? E chegar na conclusão que o livro chega. Eduardo, e diante de tudo que você mencionou, até mesmo dos desafios, né, da Sara, você também, né, falou que eles mesmo diante de toda a dificuldade, eles sempre mantiveram a ética, um propósito, né? E na sua visão, qual o papel fundamental da literatura na sociedade? Né? Por exemplo, eu amo escrever para crianças. Eu tenho 3 filhos pequenos. E antes de se tornar um livro, eu leio para eles. Eu gosto de ter o feedback deles, a visão deles. Às vezes eles falam, mamãe, eles não gostam, né? Tem 3, 5 e 7 aninhos, né? E às vezes de primeiro eles, nossa, eles ficam encantados. Eu falei, não, que legal. Isso é importante para eles, é importante para outras crianças também. E tem os poemas que escrevi que fala muito da minha dor, né? Por isso fragmentos. É desde a minha infância, tudo que eu passei até eu chegar aqui, aos 40 anos, que foi a primeira publicação, veio aos 40 anos de idade. Então, assim, na sua visão, qual o papel, a importância da literatura para a sociedade? Desde, né, do seu público, que já é um público mais definido, como você falou, já alcança adolescentes, né, em escolas, mas qual a sua visão sobre isto? Eu acho que, assim, a visão que eu tenho da literatura é que ela molda a sociedade, né? É, desde os tempos antigos lá, desde a época dos gregos, a literatura ela tem a escrita foi criada para transmitir ideias, né? A princípio era para motivos de contabilidade, contar lá quantos sacos de arroz você vendeu, enfim, de trigo, mas ela passa a ser o registro, né? Porque até então as histórias eram contadas oralmente. O homem sentava em torno da fogueira e contava as histórias. E a partir do momento que ele começa a escrever, você começa a ter o registro. E aí o registro é importante para a formação da cultura, né? É, e eu acho assim que existe uma diferença muito grande hoje em dia todo mundo assiste muito vídeo, muito filme, muita série, Netflix e tudo isso aí. Só que eu ainda acho que o livro tem uma diferença muito grande em relação ao filme. O livro ele tem um poder de entrar dentro da cabeça do personagem. Então você escreve lá no livro, você lê, fala assim, fulano pensou isso, fulano está sentindo aquilo. Que no filme você tem que se basear na reação lá do ator e tudo Sim. mais. Então, e o livro, assim, se eu perguntar para você assim, qual foi um filme que mudou sua vida? Né? Então você fala, sei, um ou dois. Mas se eu perguntar um livro que te impactou, você vai ter uma resposta completamente diferente, né? E eu sempre vi assim, eu ouvi falar que você nunca sai igual depois de terminar de ler um livro, né? Você sempre sai um pouco diferente. Já um filme não. Você assiste um filme, é entretenimento, você assistiu ali, ó, aconteceu aquilo lá e tal. E muito provavelmente daqui uma semana você não se lembra mais do filme que você assistiu, né? São raros os filmes que trouxeram transformação para a pessoa. Então, se você assistiu Matrix, se você assistiu Titanic, você se tornou uma pessoa diferente por causa disso? Acho que não, né? Mas tem muitos livros que você leu que você fala, nossa, realmente. E por quê? Porque a leitura é um processo ativo. O filme é um processo passivo, né? Então você tem que ler e você tem que raciocinar, e ativa a sua imaginação.
Então eu falo que a pessoa chegou no alto do morro e viu uma cena, um pôr do sol, você provavelmente vai pensar no pôr do sol da sua cidade, da Uhum. sua casa. Ele olhou pela janela do quarto e você vai pensar na janela do seu quarto. Eu vou pensar na janela do meu quarto, Sim. tá? Então cada um tem. E eu acho que por causa disso o livro tem uma capacidade de entrar na cabeça das pessoas muito mais forte, né? E você realmente passa muito mais horas, muito mais tempo junto com o livro do que com o filme. Então, eu acho que o livro ele tem, ainda tem, né, uma capacidade de transformação e de influência e de modelar o pensamento e a cultura muito mais forte do que outras mídias, até mesmo do que música, né? Sim. Então, se eu te perguntar, então, que música que você cantou, que você ouviu, que você falou, nossa, agora minha vida ficou diferente. Não tem, né? Assim, tem, mas é muito, em muito menor Ela escala. envolve geralmente naquele momento, né, a música ela traz aquele envolvimento, mas marcar mesmo, eu também concordo com é o livro, O livro, né? com Então, certeza. tanto é que, por isso que eu acho que o livro tem uma, talvez as pessoas não tenham isso muito em mente hoje em dia, acham que Uhum. é o seriado, é a série, ou enfim, mas não, o livro ele realmente transcende, ele passa gerações, passa o tempo, o livro está ali, né? Muitos livros continuam atuais até hoje, então o filme ele envelhece, né? Então, e eu acho que o livro ele tem essa capacidade, e é para todas as faixas etárias, né? A criança lê um livro, o adolescente lê um livro, ele entende a mensagem, importante é a mensagem que ele traz. E eu acho que a gente que é escritor tem uma responsabilidade muito grande, né? De transmitir essa nosso conhecimento, essa nossa mensagem para as futuras gerações. Esse livro, na verdade, é um sonho que eu tinha, mas também é uma maneira de eu deixar para as novas gerações algum, algo que eu vou deixar quando eu me for. Eu quero que o pessoal veja e fale, nossa, tem esse Eduardo aqui que escreveu esse livro legal, eu gostei. Sei lá, ele escreveu há 100 anos atrás, mas tem um livro dele aqui que é bacana, eu me inspirei, achei legal, aprendi alguma coisa, né? E eu acho que é uma coisa que a gente consegue deixar, é uma coisa relativamente, vamos assim dizer, simples de fazer, não é um trabalho hercúleo, não é um trabalho extremamente impossível de fazer, mas não é que seja fácil, porque não é fácil escrever um livro, editar ainda é mais difícil ainda, Sim, né? sim. Mas é uma maneira que eu tinha essa vontade de deixar também para as novas gerações, para o pessoal que está chegando, e quem sabe influenciar essa turma, né? Inclusive você falando, né, de ser imortal, né, através da literatura. Aí uma pergunta, né, que essa vai ser uma pergunta para todos os escritores que eu teria a oportunidade de entrevistar. Se você pudesse ficar em um momento com algum autor, se já morreu ou se está vivo, quem seria este autor e por quê? Então, você tinha comentado, você fazer essa pergunta, e eu pensei em vários autores assim. Mas quando eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, e eu li aquela série Vagalume. Então, acho que muita gente deve ter lido, né? Então, você tem lá os. E tinha um escritor que era o Marcos Rey, né? Então, ele escreveu, acho que o Cadáver Volve Rádio. Então, ele escreveu vários livros nessa série. E eu li todos os livros dele. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu escrevi para ele. Escrevi uma cartinha, eu vi lá, mandei para a editora, tinha lá o endereço da editora e mandei. E ele respondeu. Que legal. Escreveu para mim, que legal, Eduardo, você gostou do meu livro e tal. E eu troquei umas cartas com ele naquela época, né? E eu achei muito bacana. E eu gostava muito dos livros dele, entendeu? E ele faleceu, né? Mas se eu pudesse hoje sentar com um escritor, eu gostaria de sentar com ele, né? Minha homenagem ao Marcos Rey, né? Que influenciou bastante a minha infância. Mas, assim, um livro que são livros como a gente está falando, né? Que influencia, os livros dele me influenciaram, também me influenciaram a escrever, me tornar escritor, né? É, então pensei em Machado de Assis, será que é Tem legal, vários, né? né? Tem vários, né? Mas acho que o Marcos Reis seria um escritor que eu gostaria de sentar com ele e falar, como é que você escreve? De onde você tira? Eu ia perguntar, como é que você tira Aham. essa ideia desse livro aqui? Como é que você faz? Você começa do fim, que nem eu, ou você pensa
você vai criando do zero? Eu queria saber o processo criativo dele, se ele tem bloqueio, como é que ele faz, entendeu? Uhum. Como é que ele anota os livros. Então, é com ele que eu gostaria, de repente, de ter essa conversa. Ai, o meu sonho, se eu pudesse, né? Claro que não vai ser possível, Clarice Lispector. Ah, Eu sou uma pessoa apaixonada por ela. Muito, muito. Uma outra escritora, ainda viva, eu espero conhecê-la, é a Adélia Prado. hum, Eu tenho um carinho, já li até, está no canal, eu fiz a leitura do poema, né, A Pintora, né, homenagem a Adélia Prado. Eu tenho um respeito, uma admiração pela forma que ela escreve, né, e está ativa, né? A Adélia Prado, então, assim, um dia, quem sabe eu poderei. Mas você sabe que esses contos esses contos que eu escrevi foi muita influência de Clarice Lispector, viu? Eu li, porque ela escreve muitos contos, né? Então, eu li muitos contos da Clarice Lispector. E eu falei assim, nossa, que legal ela escrever, o jeito que ela escreve e tal. Então, Sim, também tem, forte. é muito forte. Então, tem muita influência da Clarice Lispector nos contos, né? Nas histórias mais curtas. Então, realmente é uma boa pedida. E outra pergunta, quais dicas você daria para quem está iniciando na escrita? Por exemplo, eu tenho a experiência da autopublicação, de fazer tudo sozinha, que não é fácil, né? E depois experiência com editoras, né? E eu quero saber a sua dica, Eduardo, para quem está começando, porque tem pessoas que falam: ah, eu não sou escritora, não. Eu nunca publiquei, eu não sou escritora, ou então não acredita. Eu, por exemplo, sempre gostei de escrever, mas nunca acreditei que isso seria possível. Eu sempre olhava para os meus escritos desde a da infância e falava: não, imagina, isso aí virar um livro, nunca, né? Então, assim, demorou bastante para isso se tornar real. Então, assim, qual a dica que você dá para quem está começando? É, eu acho assim, eu nunca pensei em estar aqui num podcast hoje falando do meu livro, entendeu? Então, foi uma coisa que aconteceu, não tinha esse objetivo eu simplesmente queria escrever um livro. Então, acho que quem está começando, eu acho que a sua motivação tem que ser escrever um livro, né? Independente de, vai ser editado, vou ficar famoso, vou vender 1 milhão de cópias, nada disso. Eu acho que o mais importante, na verdade, esses livros todos eu escrevi porque são livros que eu gostaria de ler, né? Eu acho que muitos escritores, eu já li sobre isso, já ouvi gente falar isso, ele começa a escrever livros que a pessoa gostaria de ler, né? Então eu li a ficção histórica, eu falei, nossa, eu queria uma ficção histórica que acontecesse naquela região, naquela época, né? E não tem. Então, se não tem, eu vou escrever. Então, eu acho que você tem que escrever para você primeiro, né? Então, eu sei que muita gente fala assim, você tem que pensar no público, né? Você tem que pensar, pense em você, né? Qual o livro que você gostaria de ler, Qual né? a sua marca, Qual né? a A sua sua marca? Fala, identidade. nossa, eu gostaria que o personagem fosse assim. Eu queria ver um personagem assim. Eu queria que o personagem fizesse isso. Eu queria que o personagem falasse essa frase. Porque esse é o poder da escrita. É isso que o criador faz, o escritor faz, né? Eu coloco as palavras na boca do personagem. Eu determino qual vai ser o futuro, se ele vai morrer, se vai viver, se ele vai ser feliz, se ele vai. Então, eu acho que é, você acaba escrevendo aquilo que você sente, que você né? É a sua verdade. Então, acho que você tem que escrever aquilo que você quer, que você pensa, que você é. E as pessoas que gostam que vão se identificar com você vão te seguir. E tem pessoas que não vão gostar do teu livro, tá? Já tive gente que falou que não gostou do meu livro. Tudo bem, não tem problema, tá? Então, eu quero atrair as pessoas que falam, olha, gostei do teu livro, gostei da tua ideia, gostei, me identifiquei com o seu jeito de pensar, me identifiquei com o seu jeito de fazer o personagem falar, eh, sua história acontece isso, acontece aquilo, tem então você acaba se cercando, porque a vida é assim, você vai cercar dos amigos que são parecidos com você, você vai trabalhar numa área que tem a ver com você vai viver numa região que tem a ver com você. Então o seu livro tem que ter a ver com você, né?
Então não pense assim, eu quero escrever um best-seller que eu vou pensar no que agrada mais ao público. Não, escreve aquilo que você acredita, que você pensa, né? Foi assim que eu escrevi esse livro. Eu falei, não, é um livro que eu gostaria de ler, é um livro que eu eh, quero transmitir a ideia, a mensagem que eu quero transmitir. Essa questão depois de autopublicação, meu livro é uma autopublicação, né? Então, esses livros todos estão à venda na Wiclap, pela loja.wiclap.com.br, você pode adquirir lá. Mas, lógico, eu gostaria de colocar para uma editora me falar, olha, vamos editar seu livro, vamos distribuir, seria ótimo, né? Mas não quer dizer, é o que eu estou procurando hoje, mas não foi assim meu objetivo quando eu comecei a escrever. Falei, nossa, eu vou arranjar uma editora e vou publicar. Então, mesmo que ele continue poucos leitores, não tem importância. Eu vou continuar escrevendo porque é aquilo que eu gosto, né? Então, eu acho que, principalmente no Brasil, né? Você, a tarefa, o trabalho do escritor, é, não faça isso pensando em, em ficar rico e ganhar Lucro, dinheiro, né? tá? Porque no Brasil Faço por amor mesmo. faça por amor mesmo, tá? É uma coisa que você fala, nossa, é um hobby, eu gosto. É, essa coisa de escrever esse livro também, escrevi nos horários vagos. Escrevi final de semana, escrevi à noite, entendeu? Então, eu trabalho durante o dia, sou engenheiro civil, né? Então, tenho o meu trabalho de engenheiro. Então, à noite, ia lá, escrevia uma página, duas páginas. Eu, final de semana, pego um sábado, tarde, escrevo um pouco mais. Então, é assim, aos pouquinhos mesmo. É uma coisa realmente de amor mesmo, é um hobby, uma coisa que eu gosto do processo de escrita, né? De imaginar, falar, vai acontecer isso, não, vai acontecer aquilo, vou mudar isso aqui, não seria legal se acontecesse isso. Então é uma coisa meio de criação, sabe? Sim. Quando você vai, sei lá, vou fazer um bolo aqui. De quê? Vai ser de banana ou de maçã? Vamos colocar chantilly. Então você vai, meio que você vai acrescentando os ingredientes, vai fazendo o teu jeito, Sim. né? Da maneira que Uma você assinatura é uma mesmo, né? assinatura mesmo, né? Então, assim, eu acho que a minha dica é essa. Faça o livro da maneira que você tem que se divertir também. Sim. Porque não é fácil escrever um livro Não. de 200 páginas, você vai demorar meses ali escrevendo, entendeu? E outra coisa que eu achei, assim, escrever o livro foi uma coisa. O que eu achei mais difícil foi revisar. A parte da revisão, principalmente porque ela é muito chata, né? Muito cansativo, É né? cansativo e chato demais revisar, entendeu? Então, você tem que revisar uma coisa que você gosta. Se for um livro chato, um livro ruim, a revisão vai ser impossível. Então, eu acho que a minha dica é essa. E aí depois você pensa, como é que eu vou publicar, como é que vai chegar nas pessoas, eh, como é que eu vou encontrar, como é que eu vou divulgar, né? Então, eu tô aqui porque foi uma pessoa que me indicou para você, foi o Sim, William, né? sim. Me indicou para você. Obrigado, William, pela indicação. Mas, assim, foi uma coisa muito por acaso, não esperava, né, estar aqui nesse podcast, sendo entrevistado por um livro meu. Então, assim, é uma coisa que também você vai caminhando, as coisas vão acontecendo e tudo vai se encaixando. Mas, assim, se você não fazer isso por amor, que é uma coisa que você gosta, você não consegue transparecer, né? Na hora que eu estou falando aqui, eu estou falando de uma paixão que eu tenho, de um amor que eu tenho. Se eu tivesse, fosse um livro, não, escrevi para ganhar dinheiro, entendeu? Mas, poxa, não está dando dinheiro, então as pessoas vão perceber que Sim. é um livro artificial, né? Não teve sentimento, né? É um livro sem alma. Não Então, tem. eu acho que isso, mesmo um livro técnico. Eu leio muitos livros técnicos, sou engenheiro, mas o engenheiro que escreveu o livro técnico, ele gosta daquele assunto, né? Um livro de estruturas, aquele engenheiro que escreveu o livro, ele gosta daquele assunto. Ele fala, nossa, isso aqui é muito bom, muito interessante. Falando do amor, desculpa até, Eduardo. Eu sou engenheiro, meu esposo também é engenheiro, até Tá. comentei isso com você, né? Eu lembro que eu já trabalhei em uma livraria, né, enorme, e eu lembro que eu cuidava ali dos livros, eu olhei um livro que eu amo, Concreto Armado. Eu tenho esse livro, eu amo Concreto Armado, entendeu? Inclusive, estudei com o filho do escritor, tá? O Maurício Botelho. Mas o que é isso? É, Imagina, a pessoa formada em jornalismo.
fiquei curiosa para ler mesmo. Eu tenho esse livro. E é bom, viu? O livro é bom. Muito ser informado compra para poder entender. Mas o livro é técnico, é um livro técnico, correto, tudo certinho ali, entendeu? É, mas é interessante esse livro. Eu tenho esse livro. Eduardo, então, onde encontrar seu livro? Você falou que na Wiclap, é isso? Isso. Tá, Na Amazon também na você Amazon. encontra. Então tá lá na Amazon. Tem em formato digital, né? E no Eclipse você encontra em formato físico, né? Pode comprar também diretamente com você no Instagram? Como funciona? Se por acaso um leitor quiser comprar, ele consegue direto contigo? Não, aí eu Não, realmente eu né? vou lá no meu Instagram, na, na bio do meu Uhum, perfil, tem os links para compra desses livros, para aquisição desses livros, se você estiver interessado. tá certo. E só lembrando que nós faremos, né, um sorteio no Instagram, tá? Dos livros O Cego de Cafarnaum, O Fenício e Milagre na Galileia. Eduardo, eu agradeço mais uma vez a sua presença, tá? Fiquei muito feliz, né, de ter convidado você. Foi uma indicação do William, que é uma pessoa também, um escritor que eu admiro muito, e eu fiquei muito feliz pelo sim, né, por você ter vindo, tá? E a você que está nos assistindo, eu peço que sigam, compartilhem, ative as notificações, que vocês terão oportunidade de ouvir outros escritores, outras histórias, né, resenhas, audiobook e leituras de livros. E também fique à vontade para dar mais sugestões, né, nesse mundo voltado para literatura e cultura. E muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço e agradeço você também que nos acompanhou.